Fala pessoal, tudo bem? Vamos a uma das matérias mais decorebas e mais essenciais para boa fala e também para aprender crase, tá? Trata-se da regência. Reparem que o que é regência? Vamos entender mesmo porque existem dois tipos de regência, tá? Vamos entender. Necessito de carinho, tenho necessidade de carinho. Então vamos dar uma olhadinha? Eu digo necessito. Necessito é um verbo, não é isso? O cara vai lá e pergunta, necessito de quê? Verbo transitivo indireto. De carinho é objeto indireto. Então, esse exemplo aqui, ele se tratou de uma regência verbal. O que trata a regência verbal? Ela trata da relação do verbo com seu complemento. Nós temos dois tipos de complementos verbais, o objeto direto e indireto, diferenciados pela preposição. Então aqui nós temos o exemplo de regência verbal. Tenho necessidade de carinho. Reparem que você faz a mesma pergunta, de que? Só que a pergunta feita aqui é para necessidade. E necessidade é um substantivo abstrato. Então, de carinho está completando o sentido de um nome. Logo aqui eu terei um complemento nominal. Então, a relação do complemento nominal com o nome, tratamos de uma regência nominal. Então, vejam, dois tipos de regência, verbal e nominal. Vou dar exemplos. Assistir ao filme. Ao filme, ele vai ser uma regência verbal, tá? Porque completa o sentido do verbo. Tenho confiança em vocês. Em vocês, completa o sentido de confiança, que é o nome, logo uma regência nominal. Os dois tipos de regência, tá? Só que o que complica um pouquinho essa matéria é que alguns verbos, dependendo de sua regência, vão mudar o seu sentido. O maior exemplo é o verbo assistir, que possui 4 significados. Vejam, o primeiro, assistir ao filme. Aqui ele tem o sentido de ver, de estar presente. Quando ele tiver o sentido de ver, estar presente, ele vai ser um verbo transitivo indireto. Suponhamos que aqui fosse uma palavra feminina. Assistir a novela seria craseado, porque no sentido de ver, quem assiste, assiste a alguma coisa. Assistir o acidentado. Reparem que aqui está no sentido de ajudar. Mudou o sentido e muda também a regência. No sentido de ajudar, ele é um verbo transitivo direto. Olha só, daí vem a expressão vou dar assistência. O que é vou dar assistência? Vou ajudar. Tá? Então, melhorando aí o seu vocabulário. Mas o que é muito interessante aqui é que existem determinados exercícios que pedem a substituição pronominal. Vamos relembrar os pronomes? Vejam, o, a, os e as sempre substituem o objeto direto. Lhe e lhes, o objeto indireto só para pessoas. Então vejam, assistir ao filme é um objeto indireto e não é pessoa. Se eu fizer a substituição pronominal para o objeto indireto quando não forem pessoas, eu utilizo a ele, a ela, a eles e a ela. Então, vamos lá. Assistir ao filme, assistir a ele na substituição pronominal. Você terá exercícios que abordam isso. Assistir, desculpem, aqui não é ao acidentado, perdão, tá? É assistir o acidentado. Quando eu digo assistir o acidentado, não há preposição. Então, ele é um verbo transitivo direto. Se eu for substituir pelo pronome correspondente, fica assim, ó. Assistir o. Olha que interessante essa matéria. Assiste ao cliente a reclamação. Aqui é um uso muito pouco praticado. Ele tem o sentido de pertencer. Quando tiver o sentido de pertencer, é um verbo transitivo indireto. A frase está na ordem inversa. A frase na ordem direta ficaria: a reclamação assiste ao cliente. Reparem que ao cliente é um objeto indireto e a pessoa
Se eu substituir pelo pronome, ficaria assim, ó. Assiste-lhe a reclamação, tá? Então tem todo esse jogo, saber a transitividade, o significado, a substituição pronominal. Veja essa outra. Assisto em Campo Grande. O verbo assistir aqui está no sentido de morar. No sentido de morar, ele é um verbo intransitivo. Se ele é um verbo intransitivo, ele não terá objeto nem direto nem indireto. Então, esse verbo assistir, ele resume bem o que é regência verbal. 4 significações, todas elas dependendo da regência. Outros verbos que têm essa particularidade. O verbo aspirar. Aspiro o ar do campo e aspiro ao ar do campo. Muda-se o sentido somente por uma preposição. Aspiro o ar do campo. Aqui tem o sentido de sorver, inalar. Ele é um verbo transitivo direto. Repare que o ar do campo é objeto direto. Se eu for substituir pelo pronome, fica assim. Aspiro-o. Aspiro ao ar do campo. Mudou o sentido. Tem o sentido de desejar, almejar, e aí ele é o verbo transitivo indireto. Se é verbo transitivo indireto, tem a preposição. Agora, olhem só que legal. Aspiro ao ar do campo é objeto indireto e não é pessoa. Na substituição pronominal ficaria aspiro a ele. Vamos dar uma olhadinha na redação? Se fosse assim, aspiro a aprovação no vestibular. Esse A seria craseado, tranquilo? Verbo visar também muda o sentido. Visei o alvo, no sentido de olhar, de rubricar, ele será um verbo transitivo direto. Visei o alvo, se eu substituísse pelo pronome, ficaria visei o. Visei ao cargo de diretor, mudou o sentido. Aqui tem o sentido de desejar, almejar. E aí ele vai ser um verbo transitivo indireto. E se ele é um verbo transitivo indireto, é porque existe a preposição e não é pessoa. Se eu substituísse pelo pronome, visei a ele. Então, olhem essas características da regência verbal. Quão interessantes elas são, tá? Eu aposto que muitos de vocês desconheciam muitos desses casos e principalmente a substituição pronominal. Vamos lá, de novo, a substituição pronominal. Se for objeto direto, o, a, os e as. E óbvio que as suas ramificações. Lo, lá, los e las, no, na, nos e nas, conforme a aula pronominal que eu expliquei para vocês. Se for objeto indireto, pessoas, lhe e lhes. Se for objeto indireto e não forem pessoas, a ele, a eles, a ela e a elas, tá? Essa é a primeira parte da regência verbal. A continuação estará em outros vídeos, tá bom?